Olá a todos que possam estar me assistindo. Continuando da onde paramos, vamos começar a falar sobre as 6 objeções que com frequência são levantadas na tentativa de mostrar que a ciência da criação é uma religião e não uma ciência. E também estarei apresentando as refutações para tais colocações, tais objeções. Primeiro, a primeira objeção é: a ciência da criação usa um conceito religioso, que é Deus, e portanto é uma religião e não uma ciência. Vamos lá. Semelhante objeção falha porque Deus não é necessariamente um conceito religioso. Quando Deus funciona como um conceito religioso, ele é utilizado para promover a religião como seu efeito principal ou primário, né? Está envolvido na exortação moral e espiritual, e é encerrado em um ritual e outras formas de devoção religiosa. O fato simples é que Deus pode ser um mero conceito filosófico ou um termo teórico que denote uma entidade teórica explicativa, necessária a algum tipo de elucidação, assim como os termos quark e placa continental. Por exemplo, na filosofia de Aristóteles, Deus é uma entidade, cuja existência serve para explicar, entre outras coisas, a existência do movimento no cosmos. Mas Aristóteles não cultua o motor imóvel de seu sistema filosófico. Isaac Newton apelou para a existência de Deus a fim de ajudar a explicar o movimento planetário, argumentando que Deus ocasionalmente cutucou os planetas. Esse recurso de Newton mais tarde foi invalidado, um dos argumentos do tipo Deus das lacunas não sustentáveis por provas exegéticas, mas esse não é o ponto. O ponto é que Deus não se apresenta aqui como um conceito religioso, mas sim teórico, pois Deus não é objeto de culto ou um meio de exortação moral na teoria de Newton, sendo apenas uma mera entidade explicativa. Aí está respondida a primeira objeção. Objeção número 2. Deus é um termo ilegítimo em ciência, não porque seja religioso, mas porque é sobrenatural, e a ciência explica por meio de leis naturais. Vamos lá. 4 argumentos podem ser levantados contra tal objeção. Em primeiro lugar, ela parece uma petição de princípio em favor de uma explicação naturalista das origens, pois sugere que uma explicação adequada deve ser do tipo naturalista. Mas certamente, até mesmo um ateu concorda que na ausência de uma situação de contradições entre os atributos de Deus, a existência de Deus é logicamente possível. Ele poderia existir e poderia ter criado a vida em geral e o homem em particular. Mas se a ciência não pode, em princípio, reconhecer essa possibilidade por causa de seus pressupostos naturalistas, então a ciência seria necessariamente falsa, no caso do criacionismo ser verdadeiro. Qualquer disciplina que não possa, mesmo em princípio, descobrir a verdade é certamente falha. Em segundo lugar, os cientistas de outras gerações reconheceram que Deus era uma fonte legítima de explicação na ciência. E alguns ainda o reconhecem hoje, incluindo uns poucos que não são teístas. Então, por que deveríamos ser obrigados a aceitar uma definição de ciência que arbitrariamente rejeita como não ciência todos os casos na história da ciência nos quais Deus foi utilizado como entidade teórica? Em terceiro lugar, está longe de ser evidente que Deus esteja sendo usado como um conceito sobrenatural de alguma forma inapropriado para a ciência. É possível distinguir a ciência da operação, que incide sobre a operação regular, recorrente do universo, ou, em termos teológicos, as causas secundárias da ciência da origem, que incide sobre acontecimentos singulares, a origem do universo, da vida na Terra, os quais, em termos teológicos, são as causas primárias que não são regulares. A ciência da origem, na verdade, postula as primeiras causas como dados brutos, as causas secundárias. Por exemplo, a existência de massa, a energia do Big Bang ou a de outras constantes cósmicas usadas no argumento do design são exemplos delas. Deus na ciência da criação simplesmente significa uma primeira causa que se assemelha mais a um agente racional do que a matéria. O que há de não científico nisso? Por fim, os cientistas há muito compreenderam a diferença entre estabelecer a existência de um fenômeno e explicá-lo por uma lei natural. Charles Darwin supostamente estabeleceu a existência da seleção natural meio século antes de que as leis da genética pudessem ajudar a explicar o fenômeno. Se
ao contrário do ocorrido, não tivesse havido nenhuma lei natural para explicar a seleção natural, a realização de Darwin ainda assim seria científica. Da mesma forma, poderia ser estabelecida a existência de uma causa primeira, explicando essa causa através de sua submissão às leis naturais. O que não seria científico, mesmo que essa causa primeira se assemelhasse a uma pessoa. A ciência da psicologia explica as coisas em termos de desejos e intenções dos sujeitos, e não há nenhuma boa razão para banir tais explicações da ciência. Objeção número 3. A ciência da criação é uma teoria derivada da Bíblia e, portanto, não é uma teoria científica. Essa objeção é um exemplo da falácia lógica conhecida como falácia genética. A falácia genética é o erro de confundir a origem de uma asserção com sua autoridade evidente, questionando assim a asserção pela atenção dada à sua origem. O que é relevante para a racionalidade de uma asserção é a evidência de tal argumento. A prática da alquimia medieval foi a base para a moderna disciplina da química, mas dificilmente isso seria um bom argumento para atacar a racionalidade da teoria química. Não faz diferença se uma teoria científica se origina de um sonho, da Bíblia ou de um desenho na parede de um banheiro. A questão é se razões científicas independentes apoiam a teoria. Os cientistas criacionistas claramente oferecem razões para a ciência da criação. Se essas razões são suficientes é outro assunto, porém razões científicas são oferecidas e isso basta à ciência da criação para estabelecer como ciência. Quarta objeção. A ciência da criação não faz predições e não é empiricamente testável. É verdade que alguns dos princípios do criacionismo não são testáveis isoladamente de outras asserções, por exemplo, a alegação de que o homem surgiu de um ato direto de Deus. Mas como Laudan argumentou, isso dificilmente torna o criacionismo uma disciplina não científica. Hoje é amplamente reconhecido que muitas afirmações científicas não são testáveis isoladamente, mas apenas quando são incorporadas a um sistema maior de asserções, cujas algumas de suas consequências podem ser submetidas a teste. O criacionismo científico produz um grande número de previsões que podem ser testadas. Por exemplo, essa disciplina prevê que o registro fóssil falhará em obter formas evidentes de transição e apresentará lacunas sistemáticas. Geólogos do dilúvio preveem que porfirinas serão geralmente encontradas em rochas sedimentares. Muitos outros exemplos poderiam ser citados. É falso que o criacionismo científico não faça predições empiricamente testáveis, né? E nesse caso em questão, a bola é mandada de volta, porque os evolucionistas falam que os criacionistas recorrem ao Deus das lacunas. E eles recorrem ao quê? Porque surge uma lacuna aí, né, nas espécies transitórias aí da evolução. O que eles recorrem? Ao fóssil da lacuna? Pois bem. Objeção número 5. Os cientistas da criação são intolerantes e mantêm sua teoria tão tenazmente que impossibilita uma revisão. 3 problemas podem ser gerados com essa objeção. Em primeiro lugar, o argumento é, na melhor das hipóteses, uma crítica ad hominem contra alguns defeitos de personalidade alegada de cientistas da criação. Mas o que isso tem a ver com a ciência da criação como uma teoria? Importaria se todos os newtonianos fossem marxistas? Certamente isso não contaria contra o estatuto científico da teoria newtoniana. Na verdade, a ciência da criação poderia ser testada ou mesmo ensinada sobre esse assunto por um evolucionista. E um evolucionista dificilmente poderia ser acusado de toscamente abraçar a ciência da criação. Em segundo lugar, muitos cientistas em outras áreas da ciência têm mostrado resistência à mudança científica, como Kuhn e outros têm apontado. Na verdade, em muitos casos, é a presença de um pequeno grupo de cientistas, como rebeldes, como cientistas da criação, que ajuda os outros a superarem sua parcialidade em favor de uma teoria dominante. Em terceiro lugar, não é verdade que os cientistas da criação não refinem seus pontos de vista. Os cientistas da criação alteraram várias características de seus modelos quando são comparados a seus colegas de 100 anos atrás. Assim, a evidência os leva a refinar e rever suas teorias. Objeção número 6. A ciência da criação
não depende de provas positivas para apoiar seu caso, mas depende de problemas na teoria evolutiva. Mas o simples fato de que alguma versão da teoria evolucionista ser problemática não significa que o criacionismo seja verdadeiro. Uma outra forma de teoria evolutiva pode ser adequada. Vamos lá. Essa objeção é falsa porque a ciência envolve previsões que dão a evidência positiva para a ciência da criação. Algumas das previsões já listadas seriam exemplos assim. Aqueles que trabalham em estender e esclarecer a ciência devem continuar a esclarecer implicações de testes positivos sobre sua teoria. Mas é errado dizer que nenhuma evidência positiva foi encontrada para apoiar a ciência da criação. Em segundo lugar, se há um pequeno número de hipóteses rivais atualmente disponíveis, e se uma dessas hipóteses é falsificada ou enfraquecida, isso oferece suporte para seus rivais. A possibilidade lógica de alguma teoria futura desconhecida emergente não refuta esse ponto, pois é preciso operar com os principais rivais à mão. Considere o seguinte caso: a versão neo-darwiniana da macroevolução sustenta que a mudança evolutiva acontece em um grande número de etapas sequenciais, envolvendo mudanças muito pequenas em cada ponto ao longo do caminho. Mas o registro fóssil simplesmente não ofereceu o que prevê o neo-darwinismo. Milhões de fósseis foram descobertos e encontraram um número muito pequeno de formas de transição controverso, né? O neo-darwinismo prevê que devem ser encontrados milhares e milhares, mas na verdade não são encontrados esses milhares de elos, né? De fósseis de elos ali na sequência da evolução. Atualmente, 3 opções são oferecidas pelos cientistas em sua tentativa de explicar o registro fóssil. Em primeiro lugar, é possível escolher reafirmar o neo-darwinismo, mas adicionando-se algumas hipóteses ad hoc para explicar a ausência de formas de transição. Por exemplo, os neo-darwinistas às vezes argumentam que, como as formas de transição não são claramente superiores na luta pela sobrevivência, elas não duram muito tempo e, portanto, deixam poucos fósseis. Em segundo lugar, é possível abraçar uma versão diferente da teoria evolutiva, chamada de equilíbrio pontuado. Segundo essa concepção, a mudança evolutiva ocorre rapidamente e é seguida por longos períodos de estase, nos quais nenhuma mudança ocorre. Assim, o registro fóssil carece de formas de transição porque elas não existiram. Em terceiro lugar, é possível aceitar o criacionismo científico e argumentar que não há nenhuma forma de transição evidente, porque não houve transição, né? Os defensores do equilíbrio pontuado argumentam que a ausência de um grande número de formas de transição tende a refutar o neo-darwinismo, pois mesmo que as formas de transição não sejam superiores na luta pela sobrevivência, ainda seria esperado encontrar mais delas no registro fóssil do que se tem hoje, se o neo-darwinismo fosse verdade. Isso me parece um bom argumento. O registro fóssil tende a refutar o neo-darwinismo e por isso acaba apoiando o equilíbrio pontuado. Mas pau que bate em Chico também bate em Francisco, e não vejo nenhuma razão para acreditar que o registro fóssil não apoie da mesma forma o criacionismo científico, já que ele tende a refutar o neo-darwinismo. Na verdade, é possível argumentar que o equilíbrio pontuado é em si uma estratégia ad hoc para salvar, de alguma maneira, o darwinismo. Em qualquer caso, se existe um pequeno conjunto de hipóteses rivais, então, quando uma delas fica enfraquecida, as outras são fortalecidas, mesmo que seja logicamente possível que uma teoria totalmente nova surja no futuro próximo. Se os defensores do equilíbrio pontuado podem adequadamente argumentar dessa forma, e acredito que realmente o possam, então não há nenhuma boa razão pela qual os criacionistas científicos não possam usar o mesmo argumento. Em suma, nenhuma das grandes objeções contra o status científico da ciência da criação atinge o seu objetivo. Tal constatação, juntamente com o fato de que nenhuma definição geralmente aceita da ciência é acolhida pela maioria dos filósofos da ciência, implica implausível defender que o criacionismo científico não seja uma ciência. Em opiniões em contrário, ou são desinformadas, ou representam um mero preconceito. Isso é importante. A gente vimos aí, eu fiz questão de trazer essas 6 objeções aí, suas refutações, para que você entenda que, ao contrário do que a academia, o que a escola tenta fazer você pensar, aceitar que Deus criou o mundo não torna isso menos científico ou menos verdadeiro, porque é simples constatação de um fato. Até a próxima.